Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí ao nosso estudo da lição. Meus amigos, estamos aí comentando agora a lição de adultos. E olha, queria dizer a vocês que está chegando ao fim o nosso sorteio. Então aí, na verdade, o nosso promocional, vamos encerrar quinta-feira. Tem alguns que estão mais na frente, mas a gente quer entregar para mais pessoas. Não esqueça de convidar amigos para o canal. E quanto mais pessoas inscrever, melhor para você ganhar. Então, quem se inscrever por seu intermédio, peça para escrever no comentário: vim por... Aí ele coloca o seu nome, tá certo? Quinta-feira a gente vai revelar quem foi os 3 que ganhou o kit. E eu vou ver se eu vou adicionar, se tiver mais gente, se eu vou adicionar aí camisa ou o kit que eu falei com outra bíblia, tá certo? Então aí conto com a sua participação também. Meus amigos, a lição de terça e quarta-feira vai falar sobre desvio. Se você olhar lá, tá escrito assim, ó: desvio inesperado 1, o vale; desvio inesperado 2, a mesa rodeada. Então eu quero fazer um pensamento, estudar com vocês um pouco sobre o aspecto do caminho e sobre esse aspecto dos caminhos, do desvio, né? Então, por exemplo, quando você olha o profeta Miqueias, ele descreve uma época em que muitas pessoas de todo mundo dirão: venha, subamos ao monte do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Isso Miqueias capítulo 4, verso 2 e 5. Mas se há desvio de caminho, Deus chama seu povo que de volta. Ponha-se à beira do caminho e olhe. Pergunta pelas veredas antigas: quão é bom o caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Jeremias 6,16. Então, é interessante que a palavra caminho foi associada durante muito tempo à religião. O próprio Senhor Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o cristianismo, que é a religião de Cristo, tem a ver com o caminho para a salvação. Então, quando a gente estuda essa semana sobre o pastor, que ele leva por caminho saudável, um caminho bom, a gente precisa entender que esse caminho ele é fundamental para a nossa vida. E a gente precisa cuidar com os desvios, porque o desvio pode nos levar para distante do Senhor. E sempre a Bíblia ela traz um apelo para que a gente retorne ao caminho. Olha, por exemplo, João, segundo João 1, verso 6, ele diz, olha, nos exorta a andar nos mandamentos de Deus e em seu amor. Ele ainda declara também, né, que é a combinação do caminho, da verdade e a vida, que são os 3 pilares, como eu já citei, da religião cristã: caminho, verdade e vida. Contudo, podemos perguntar: a religião cristã é importante, ainda é relevante hoje? Sim, queridos, ainda é relevante em nossos dias. A palavra religião, quando você olha do latim, tem a ver com novamente ou ligare. Então, conectar-se, amarrar. Então, a palavra melhor que seria para a religião seria reconectar. Então, você que, por exemplo, saiu do caminho, desistiu da caminhada, você deve se reconectar com Deus. E alguns acham que é possível se reconectar sem religião. Meus queridos, é bom estar na caminhada. Se a caminhada tem a ver com religião, se a caminhada tem a ver com Cristo e com reconectar, por que não se incluir a um grupo, a uma comunidade que está caminhando rumo à Canaã Celestial? Então, por isso que ao falar sobre os desvios, precisamos nos firmar nessa caminhada. A lição de terça-feira, quando fala do primeiro desvio, que é o vale, ela usa o texto de Salmo 23, verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado, que me consolam. Então, ao longo desse caminho também estava o vale de sombra da morte. Esse não é um lugar que desejamos visitar, mas a gente acaba tendo que passar pelo meio do caminho. Às vezes a gente quer só que o caminho seja verdejante, mas, amigos, faz parte do pacote. O pastor, ele permite que a gente tenha experiências variadas, porque assim a gente cresce em fé. Lembra da pergunta que a gente já fez aqui essa semana?
Como você aprendeu mais lições e cresceu em fé? Nos momentos bons ou os ruins? Perceba que nos momentos ruins foi onde a gente mais cresceu, pelo menos eu e todos que eu converso, cresceu em fé. Então, o bom pastor permite passar pelo vale, porque é no vale que a gente aprende, né? No vale que a gente cresce. Portanto, a sombra da morte é uma imagem para a sombra muito profunda, ou escuridão profunda, né? Então a associação aí da palavra, né? Então a sombra tem a ver com um período de quê? De escuridão. Como você acha que as ovelhas foram parar no vale? Foi o pastor que conduziu. O pastor estava com elas. Elizabeth Elliot escreveu: um cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. Meus queridos, às vezes a gente acha que se está no vale de sombra da morte, está na escuridão, é porque a gente foi abandonado pelo pastor. De maneira nenhuma. O pastor nunca nos abandona, sempre está conosco. Então, queridos, se a gente está passando por vale de sombra da morte, lembrando que o pastor está conosco, então lembre-se do que está em Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Confia no pastor, a guia dele é certa. Se a gente está passando pelo vale, lembre-se, vai passar, a gente vai vencer, porque a recompensa é certa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado pelo estudo da lição. Ajude-nos a entender a Tua vontade, a nos reconectar contigo diariamente, receber as Tuas bênçãos e assim, ó Deus, andar em Teus caminhos. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.